Olá, amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus nesse momento, você no seu lar, na sua casa. Hoje estarei trazendo a mensagem para a nossa meditação. Eu sou o Timóteo Maia, estou como presbítero na Igreja Presbiteriana de Petrópolis, em Manaus, e ainda estamos vivendo esses momentos de isolamento social, momento necessário para que toda a sociedade venha se prevenir contra a proliferação do coronavírus. E estamos aqui, irmãos, cumprindo uma determinação de toda a autoridade de saúde, as orientações que o município, o estado, o governo federal tem passado para toda a população, para igrejas, e compartilhando disso, nós cumprimos todas essas recomendações. E estamos vivendo um momento novo, um momento especial, mais uma semana em casa, sem poder estarmos juntos aqui no prédio da igreja para adorar o Senhor em um culto público, mas nós estamos fazendo isso nos lares, né? Cada família se reúne, cada família tem o seu momento de oração, de adoração, e nós estamos aqui transmitindo a palavra para a sua edificação, para teu crescimento, para que Deus te traga consolo, te traga esperança e aumente a sua confiança nele. Então, essa semana nós já estivemos todos os dias da semana em oração às 19 horas. A igreja tem se mobilizado em oração. Nós estamos nos reunindo nos lares para que possamos, no culto doméstico, estar intercedendo pelos pedidos da igreja, orando, agradecendo a Deus também pelas respostas de oração que nós temos obtido. E uma vez por semana nós enviamos esta mensagem para que você possa ter esse momento de edificação na palavra de Deus. Então hoje eu estou responsável por fazer isso e vou compartilhar um texto em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43, e o tema da nossa pregação hoje é um pedido especial para Jesus. Então, preste atenção, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Eu farei a leitura bíblica e você acompanha aí com a sua família, no seu lar. Vamos lá. Marcos 5, 21, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto no mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está a morrer, está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando. Levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos.
Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus lhe ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Um pedido especial para Jesus. Nós temos orado para que essa mensagem gere vida e edifique o seu coração, para que você seja realmente abençoado por Deus através dessa ministração. Mas quem foi Jairo? Quem era Jairo? Essa história do milagre sobre a filha de Jairo é contada em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos eles relatam esse evento, né, quando Jesus estava passando ali, possivelmente por Cafarnaum. Jairo morava provavelmente em Cafarnaum. E quem era Jairo? Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Jairo era um dos chefes da sinagoga. E ele tinha uma responsabilidade ali dentro da sinagoga em conduzir as atividades religiosas, né? Ele era responsável por escolher o texto que seria lido, ele era responsável por escolher quem faria a leitura e a interpretação daqueles textos, ele era responsável por conduzir os momentos de oração que eram feitos nas sinagogas. E Jairo, ele era uma pessoa conhecida na sociedade, ele tinha sua função religiosa e era uma pessoa que era conhecido, era um homem conhecido e tinha suas responsabilidades também sociais. E Jairo estava passando por um momento muito difícil da sua vida, naquela condição. Ele provavelmente havia tido contato de alguém ter falado de Jesus para ele. A fama de Jesus naquela região era muito grande. Jesus já tinha feito e realizado diversos milagres em Cafarnaum. Jesus já tinha passado por lá diversas vezes. E Jairo já ouviu falar dos milagres, já conhecia a fama de Jesus. E nessa condição de uma filha enferma, à beira da morte, podemos dizer assim que o texto relata que ela já estava a morrer, ela já estava em um estado terminal, possivelmente em qualquer momento ela poderia morrer. Jairo não tinha mais o que fazer. Com certeza, já havia procurado os recursos médicos, os remédios, os tratamentos. A Bíblia não relata qual era a doença da filha dele, mas era uma situação muito grave. Jairo estava desesperado. Não sabia mais aonde recorrer ajuda, aonde buscar ajuda, mas ele se lembrou de Jesus. Jairo não se importou com a sua religiosidade. Jairo não se importou quem ele representava para os judeus ali na sinagoga, mas ele creu que Jesus poderia trazer a vida de volta para a sua filha. E foi buscar ajuda em Jesus. Foi buscar socorro em Jesus. E nesse pedido especial de Jairo para Jesus, nós vamos tirar várias lições para a nossa vida. Eu queria que você prestasse muita atenção e fizesse uma autoanálise na tua vida e perceba, então, assim, com esta autoanálise, aquilo que você pode mudar a exemplo do que fez Jairo. Primeira coisa que Jairo fez depois que entendeu que só Jesus traria a vida, ele foi em busca de Jesus. Jairo era um homem religioso, conhecia as escrituras, conhecia os profetas, associou a Jesus aquilo que os profetas possivelmente estavam dizendo há muito tempo atrás, da vinda do Messias, da vinda do libertador, pelos sinais que Jesus deixava. Jairo estava entendendo algo que Jesus realmente tinha para dar, que ele era o Senhor, que ele era o Mestre. Mas preste atenção, eu quero fazer uma associação aqui no que diz o Evangelho de João no primeiro capítulo,
no capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 4 diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A palavra vida no versículo 4 do primeiro capítulo de João, a palavra vida no grego chama-se zoe. E a tradução literal de zoe é vida. Mas buscando outras traduções, você também pode traduzir zoe por fonte de vida. Jairo estava ali entendendo que deveria buscar diretamente a solução em Jesus. Ele logo perceberia que Jesus é a fonte de vida. Jesus é o zoe, Jesus é a fonte de vida, Jesus é a vida. E ele entendeu que deveria ir ao encontro de Jesus. Quando ele soube da notícia que Jesus estava ali na cidade, uma grande multidão já estava próxima de Jesus, mas Jairo, a única esperança dele era se aproximar de Jesus e fazer o pedido especial dele. E aí Jairo foi ao encontro de Jesus. É interessante ressaltar a forma que ele se encontrou com Jesus. Quando ele chegou próximo de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e suplicou. O texto de Lucas diz assim, que ele se prostrou aos pés e suplicou. No texto de Mateus, fazendo referência à mesma história, diz que ele adorou a Jesus. Quando nós temos uma situação que devemos buscar a Jesus, nós devemos buscar dessa forma, se prostrando aos pés dele, adorando a ele, porque ele é a fonte de vida, porque ele estava no princípio de todas as coisas, porque ele é Deus. Ele conhece, ele é soberano, ele é poderoso, ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele é a fonte de vida. Então Jairo se prostrou aos pés de Jesus e ali o adorou, reconhecendo que ele era Deus, que ele é Deus. E ali ele se prostrando aos pés de Jesus, suplicou a Jesus. O prostrar-se demonstra uma condição de dependência de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sou nada, eu me humilho diante de Ti, porque eu reconheço a minha condição pequenina, minha condição miserável de necessitado, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna para mim. Reconhecendo que Deus é Deus e que homem é homem, que o homem deve se humilhar, se prostrar diante do Senhor com temor. E ali ele fez assim, se prostrou diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, a vida que flui de Jesus. E nós devemos, a primeira coisa, aprender com Jairo é a forma de nos aproximarmos de Jesus, reconhecendo quem nós somos e adorarmos a Ele, porque Ele é Deus. Reconhecer que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é a fonte de vida. Reconhecendo que Jesus tem poder. É ao se achegar e suplicar e se derramar aos pés de Jesus. Se derramar diante dEle. Essa é a primeira lição. O texto afirma que quando ele fez isso, se prostrou aos pés de Jesus e suplicou, ele falou, minha filha está a morrer, está quase morrendo. Impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Depois que ele suplicou, que ele o adorou, ele falou o que ele necessitava de Jesus. Sabe qual foi a reação de Jesus? Simplesmente, Jesus foi com ele.
Com certeza Jesus olhou para ele com aquele olhar de amor, de compaixão. E aí foi com Jairo. No meio daquela multidão, ele seguiu Jairo, vamos lá na sua casa. Jesus atendeu o pedido de Jairo porque ele chegou da forma correta que tem que se chegar a Deus. Jesus foi. E é interessante nesse caminho, quando Jesus vai ao encontro, aconteceu um outro episódio aqui, um outro milagre. A gente não lê os versículos 25 ao 34, mas você pode ler depois. Jesus indo ao caminho da casa de Jairo, um outro milagre acontece. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos, usando seu recurso, seu dinheiro com médicos, usando seu recurso com remédios. E ela também vendo que Jesus estava naquela região, ela por um ato de fé, de confiança, ela falando assim, se eu apenas chegar e tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. E no meio daquela multidão, aquela mulher entrou na multidão se apertando e conseguiu tocar nas orlas das vestes de Jesus. E aí Jesus para imediatamente e faz um questionamento que os discípulos ficaram sem entender. E ele parou, os discípulos olharam para ele e ele falou assim, alguém me tocou. E os discípulos, como, Senhor? Você está rodeado por uma multidão e como você diz, alguém te tocou? É meio que óbvio que alguém está te tocando, te apertando no meio dessa multidão. Mas Jesus completou e falou assim, de mim saiu o poder. Ou seja, alguém tocou em mim confiando que eu poderia curar. Confiando que de mim sairia poder. A mulher tocou nas vestes do Senhor, no qual flui vida, porque Ele é a fonte da vida, e ela foi curada. E ali a mulher se identificou e todos ficaram impressionados com aquilo, e Jesus conversando com aquela mulher. E Jairo ali do lado, porque estava a caminho da casa de Jairo, Jairo estava no contexto da situação, observando. Então, o outro ponto que eu quero deixar para você, depois que você suplica, adora o Senhor, coloca diante dele as suas necessidades, devemos observar os sinais de Jesus em nosso redor. Comece a observar os sinais de Jesus. Jesus está mostrando o seu poder em nosso redor o tempo todo. É por isso que nós fazemos agradecimentos, porque Deus tem respondido às nossas orações. Nós temos compartilhado vários pedidos de gratidão a Deus, porque Deus tem operado maravilhas e sinais ao nosso meio. Irmãos, observem os sinais de Jesus. Ele continuou operando maravilhas. Ali foi um momento que Jairo fortaleceu a sua confiança. Ali foi um momento que Jairo, ele olhou assim e falou, eu vim buscar vida no lugar certo. Eu vim buscar as minhas respostas, a minha solução no lugar certo. Está aqui na minha frente a demonstração daquilo que Jesus pode fazer por mim. Em meio aos problemas que podem acontecer, observe os sinais, porque Jesus continua operando milagres e que os testemunhos que os nossos irmãos têm dado, que sirvam para fortalecer a sua confiança, a manifestação do poder de Deus. E ali, enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, quero que você observe mais um ponto de atenção aqui. Quando Jesus ainda estava falando, chegaram os mensageiros da casa de Jairo. E aí os mensageiros da casa de Jairo trouxeram más notícias. Bom, eles não se importaram com a situação que estava acabando de acontecer ali. Um milagre acabou de acontecer. Os mensageiros não se importaram com aquela celebração de alegria. Eles já vieram, contudo, trazendo uma mensagem ruim. Jairo, tua filha já morreu já.
Por que ainda incomodas o mestre? Deixa o mestre em paz. Irmãos, o terceiro ponto aqui é que as más notícias, elas vão chegar. Notícias que vão mudar o rumo da situação. Notícias que vão fazer você começar a duvidar. Notícias que vão querer trazer para ti o caos, uma situação pior. É interessante perceber que essas pessoas que trouxeram essa má notícia, eles são os sabotadores da nossa confiança. E eu quero te fazer uma pergunta: quem é o sabotador da tua fé? Quem são os sabotadores da tua confiança que vem trazendo más notícias? Notícias ruins, e que você tem alimentado as más notícias no teu coração e tem deixado de crer, e tem deixado de confiar no Senhor, e tem deixado a tua súplica de lado, que tem feito a tua fé esmorecer. Quem são esses sabotadores? É a mídia. São os familiares, são os amigos, são os colegas. É você mesmo. Quem são os sabotadores que estão tentando tirar a tua confiança? Perceba que para isso, aquele que crê em Jesus fará obras maiores. João 14:12 diz assim: quem crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Olha só o que a palavra do Senhor tem dito. Aquilo que nós pedirmos, em nome do Senhor Ele fará. Mas Ele não fará por qualquer coisa, não. Ele fará para que o Pai, para que Deus seja glorificado em todo momento. Ele fará para a glória do Senhor. Então não se importe com más notícias. Continue crendo no Senhor, confiando no Senhor, porque coisas maiores serão feitas em nome de Jesus. Que a sua confiança permaneça intacta em meio às más notícias, porque para glorificar o nome de Deus, o Senhor fará maravilhas. O Senhor fará maravilhas. Mas sabe, em meio a todo esse problema, essas más notícias, os sabotadores chegando, o texto não cita nenhuma palavra de Jairo, mas cita sim uma palavra de Jesus trazendo conforto. No meio daquela situação, Jesus a caminho da casa de Jairo, ele está a caminho. No meio daquela confusão, na má notícia, Jesus transmite uma palavra de conforto. Esse é o quarto ponto que eu tenho para transmitir para você, a sua aplicação. Jesus está dizendo para você: não temas. Meio que Jesus interrompe a fala dos sabotadores ali, daqueles que estão trazendo a má notícia. E Jesus diz: não temas, Jairo. Jesus traz uma palavra de conforto para o coração de Jairo, e eu quero transmitir essa palavra de conforto de Jesus para você. Não temas. Essa palavra não temas quer dizer: eu estou no controle. Eu estou a caminho da tua casa. Eu estou a caminho trazendo o teu milagre. Eu estou indo, Jairo. Você que tem orado, que tem suplicado diante de Deus, que tem colocado a sua confiança diante de Deus, que tem recebido más notícias a cada dia, a situação está piorando, o quadro não evolui, continua crítico. Se você tem suplicado, confiado, mesmo com as más notícias, Jesus está ouvindo a sua oração. E Ele diz: não temas. Continue confiando. Ele dá uma palavra de conforto. E eu quero te dar essa palavra de conforto nesse momento. Não temas, meu irmão. Continua firme. Continua perseverando.
Continua confiando, não temas, o Senhor está no controle. Ele está a caminho, Ele está chegando. Não temas. Tudo vai ser feito para a honra e glória do Pai. A manifestação do poder de Deus é feita para glorificar a Deus. Não temas, eu estou a caminho. Eu estou no controle. Jesus tomou a liderança da situação, o controle da situação e continuou o caminho, mas ele dá uma outra palavra de encorajamento. Ele fala, Jairo, crê somente. Crê somente. São 4 palavras que Jesus disse. Não temas. Crê somente. Crer somente é uma palavra de encorajamento. Continua confiando, meu irmão. Continua crendo, acreditando. Continua confiando que o Senhor está no controle, que Ele está a caminho da situação, que o Senhor está se movendo em nosso favor. E o Senhor está ouvindo a nossa súplica. Ele fala, crê somente. Ao mesmo tempo que Jairo escuta aquela má notícia, Jesus interrompe ali, trazendo conforto e encorajamento. E é isso que eu quero deixar para você, trazer conforto e encorajamento. Não temas, meu irmão, crê somente. Deus está ouvindo as tuas súplicas, a tua oração. O Senhor é maravilhoso. E ali eu creio que o coração de Jairo, já confortado, ele continua a percorrer o caminho até a sua casa. Imagina, agora Jairo não precisava pedir pela cura, agora ele precisava pedir pela ressurreição da filha dele. Qual é o tamanho do milagre que você precisa, meu irmão? Qual é o tamanho do problema que você está encontrando? Mostre para o problema o tamanho do teu Deus, a fonte de vida que está em Jesus. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Continuando o caminho, indo ao encontro à casa de Jairo. Jesus não deixou todos irem, Jesus dispersou, só foi Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo, os homens que trouxeram as notícias, chegaram na casa de Jairo. Quando chegam na casa de Jairo, é o 5º ponto que eu deixaria de recomendação para você observar. O momento do caos. Eles chegam ali, o caos está instaurado. Quando Jairo chega na sua casa com Jesus, com alguns discípulos, o caos está instaurado. As pessoas estavam alvoroçadas, pranteavam muito. Conforme o costume da época, o sepultamento ocorria imediatamente após a morte. Então, o cortejo fúnebre da filha de Jairo tão logo aconteceria. Por isso, as pessoas estavam aglomeradas na casa de Jairo, incluindo as carpideiras profissionais, as mulheres que choravam, porque era costume naquela época, naquela cultura, né, o lamento, o choro. Então, imagina ali a visão do caos. A visão das pessoas chorando, das pessoas aglomeradas, daquela situação triste, agonizante. E Jesus viu aquela situação. E aí, como que poderia ter se comportado o coração de Jairo vendo aquilo também agora? E agora, todo esse povo aqui, aquele povo já tinha atestado a morte da filha dele, eles já viram o corpo lá, ela está realmente morta. Mas Jesus pergunta para aquela multidão, para aquelas pessoas chorando ali dentro, não sei quantos eram, imagino que eram uma quantidade considerável de pessoas. Mas ele pergunta, por que chorais? A menina não está morta, apenas dorme. Uma pergunta de Jesus para as pessoas que viram o corpo da menina morta. E ele pergunta, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas dorme. É porque o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é soberano sobre a morte, o Senhor é soberano sobre o caos. E o Senhor perguntou aquilo às pessoas ali incrédulas. Riram de Jesus, gozaram de Jesus. Ah, esse daí só pode estar louco. Como assim diz que ela só dorme? Nós acabamos de ver a menina morta. Não importa a situação, Jesus ele resolve o caos.
Aqueles que não creram no milagre não viram o milagre. Jesus mandou todos saírem. Em meio ao caos, Jesus começa a colocar ordem. Meu irmão, está o caos aí? Deixa Jesus organizar as coisas. Deixa Jesus colocar ordem na situação. Acalme-se. Para que toda essa turbulência? Para que todo esse desespero? Acalme-se. Deixa Jesus colocar ordem nessa situação. Deixa Jesus conduzir as coisas. Deixa Jesus operar os milagres. Acalme-se. Aquieta o teu coração. Deixa o caos de lado. Te concentra no Senhor. Te concentra no Senhor. Mesmo que o momento seja complicado, existam várias pessoas à sua volta, você não tem como controlar aquilo, mas acalme-se. Deixa o Senhor dar a ordem, deixa o Senhor dar o comando. Deixa o Senhor agir. Tenha paciência. Esse era o quinto ponto. E o sexto ponto, que eu quero que você pense sobre isso. O milagre é visto apenas por aqueles que confiam em Jesus. Todos os que duvidaram, Jesus mandou sair daquela residência, sair daquele lugar. Jesus só convidou o pai, a mãe e os 3 discípulos que foram com ele para entrar aonde o corpo da menina estava. Jesus permitiu que o milagre fosse visto por apenas aqueles que confiavam nele. Você continua confiando no Senhor? Se você continua confiando no Senhor, o Senhor vai permitir você ver grandes coisas. Grandes coisas. O Senhor vai permitir você ver o poder sendo manifestado aonde você tem suplicado, para que o nome dele seja glorificado. Jesus não faz nada por minha vontade, por tua vontade, não. Jesus faz para que o nome de Deus seja louvado, engrandecido, glorificado, para que o nome dele seja exaltado em toda a terra. É para isso que nós testemunhamos, para nós exaltarmos o nome de Deus e celebrarmos o poder, a vida que emana de Jesus. É para isso que nós entramos naqueles momentos de agradecer a Deus, de testemunhar do poder dele. Porque nós estamos vendo o agir de Deus, mas só permite ser visto aquele que tem confiado. Você tem confiado até o fim? Você tem sido como Jairo, em meio às más notícias, continua confiando. Deixa Deus, deixa Jesus tomar conta do caos. Você tem deixado Jesus direcionar a situação. Você tem permitido o Senhor tomar conta das tuas emoções, dos teus medos, das tuas preocupações. Você tem confiado, você tem descansado no Senhor. Se sim, você verá os milagres de Deus na sua vida. Você verá e você glorificará a Deus na sua vida. A exemplo de Jairo, Deus continua operando maravilhas. O Senhor Jesus continua operando maravilhas. E vai operar maravilhas na nossa vida. A partir do momento que nós continuarmos confiando no Senhor. Então, irmãos, a minha oração é que o Senhor gere vida na tua vida, no teu coração, no meio da tua família, no meio do teu lar. E a exemplo do que nós compartilhamos aqui, creio e confio que o Senhor está a caminho e Ele fará maravilhas. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer a Deus? Vamos suplicar ao Senhor? Aproveite esse momento se você tem entendido essa mensagem. De se prostrar diante de Deus, de adorá-lo, de suplicar a Ele e colocar sua vida diante do Senhor em confiança, crendo que Ele está a caminho. E se você já viu o milagre de Deus, agradeça. Louve ao Senhor.
Agradeça a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Feche os seus olhos. Você que está em família, reúna a sua família nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, bendito é o Teu nome. Toda a honra, toda a glória, toda a manifestação de adoração, nós elevamos a Ti, Jesus. Reconhecendo, ó Pai, que Tu é a fonte de vida, que Tu tens todo o poder, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós não somos nada, somos pequeninos, somos pequenos, dependemos de Ti, suplicamos a Ti, Pai. Colocamos diante do Senhor todos os pedidos, toda a súplica que está sendo feita pelos Teus filhos, que estão sendo feitas pelos Teus filhos. Colocamos diante de Ti, ó Pai, os casos que, ao olhar humano, ao olhar dos médicos, da condição da medicina, são situações críticas. Olha para todos aqueles que estão nos leitos de hospitais. Os Teus filhos estão entubados. Olha, Senhor Deus, para dentro do lar, a situação que temos vivido pela falta do emprego, o desemprego, a falta do sustento. Olha, Senhor, para a nossa cidade, ó Deus, e veja o caos, as preocupações das autoridades, situações que não são resolvidas facilmente. Ó Deus, tem misericórdia. Nos encontramos diante de Ti suplicando, ó Pai, venha ao encontro do Teu povo, venha ao encontro desta nação. Ó Deus, obrigado pela palavra de conforto que Tu tens colocado diante de nós, dizendo, não temas. Obrigado pela palavra de encorajamento que o Senhor tem dito, crê somente. Possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Guia-nos, ó Pai, em meio às más notícias, para que não se perturbe o nosso coração, mas para que tenhamos bom ânimo, porque a Tua palavra diz que o Senhor venceu esse mundo. E nós devemos ter bom ânimo, esperança, coragem. Ó Deus, toma conta, Pai, da vida de cada família, da vida dos nossos irmãos, das situações que temos suplicado diante de Ti, e opera as Tuas maravilhas. Ó Deus, toma conta, Deus, ouve cada oração, e ó Pai, responde para a glória, somente para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, intercedemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Abençoe sua família. Que você tenha uma semana abençoada. Que assim Deus tome você pelas mãos e continue confiando. Deus é bom. Ele está contigo. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.